turismo rural permite o contato dos visitantes com o dia a dia dos produtores rurais no interior do nosso estado. Um levantamento inédito, financiado pela FAPERJ, está permitindo o mapeamento de todos os potenciais dos 92 municípios do estado. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre o que já foi identificado e quais são os próximos passos dessa pesquisa. Vem com a gente! Ao longo de 20 anos de trabalho, o professor do Instituto de Geografia da UERJ, Glaucio Marafon, se dedicou a pesquisar a produção agrícola no estado do Rio de Janeiro. Ele é nosso entrevistado do programa Rio em Foco de hoje, em que vamos falar sobre turismo rural. Oi, Glaucio. Boa tarde. Professor, explica pra gente o que é turismo rural. Bom, o turismo rural eu tenho denominado de turismo em espaços rurais pela diversidade de ações que a gente encontra naquilo que nós denominamos de espaço rural no Brasil e, obviamente, no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos ações associadas ao espaço natural, à natureza, e também à produção agrícola, e que remete também a uma identidade histórica, sobretudo aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, nós podemos associar a visitas a aspectos naturais, a aspectos históricos e patrimoniais, mas também de produção agropecuária, que a gente possa incentivar a visitação nessas áreas rurais. Hoje, o senhor está fazendo uma pesquisa sobre turismo rural nos municípios do Rio de Janeiro. Mas essa sua ligação de geografia com turismo, ela é mais antiga, remonta inclusive à montagem do curso de turismo na UERJ. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa relação, de que forma a geografia e turismo caminham juntas nesse seu projeto. Eu tenho estudado o Rio de Janeiro desde 95, quando eu ingressei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse interesse pelos aspectos geográficos, né, do território fluminense, e nós fomos nos dando conta que o estado do Rio de Janeiro não é forte no agronegócio estrito sensu como a gente conhece. Nós não temos grandes produções, mas nós temos uma diversidade associada à agricultura familiar e à natureza que é muito intensa. E aí surgiu a ideia, né, nessa caminhada, de montar o curso de turismo que foi sediado em Teresópolis, hoje está localizado no campus Maracanã, para auxiliar na elaboração de políticas públicas para o turismo no estado do Rio de Janeiro. E atualmente eu estou num projeto, né, de estudo das paisagens rurais fluminenses, financiado pela FAPERJ, através do Programa Cientista do nosso estado, e que me permite, então, fazer uma incursão nesses municípios para fazer o registro, obviamente com todos os cuidados agora por conta da pandemia, no sentido de termos aí um grande catálogo virtual com essas paisagens rurais, com pontos georreferenciados, para que o turista possa acessar esse site, né, esse catálogo virtual, e se sentir seduzido para visitar alguns desses pontos no estado do Rio de Janeiro, o que leva a uma visita ao interior, com distanciamento social e ao ar livre, sobretudo, né? Então, a diversidade no estado do Rio de Janeiro me parece hoje uma vantagem para o desenvolvimento do turismo aqui no estado. Mas quando a gente fala de turismo rural, e normalmente quando a gente fala de zona rural, a gente também relaciona isso com uma infraestrutura mais deficiente, estradas que não estão devidamente asfaltadas, ou dificuldade de sinalização. Isso se repete nas diversas paisagens e outros modelos de outros estados e países que você conhece? No Brasil, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande na logística da infraestrutura. Para quem leu o nosso caderno de turismo lá de 2010, né, Geisa, a gente já indicava a questão da logística de transporte, de estradas, de sinalização. Esse problema continua, né? Então, o que a gente, através dessa pesquisa, procura estimular é que os municípios, através de seus consórcios, eles criam uma marca, uma identidade, né, para esses municípios, com uma sinalização, com acessibilidade aos pontos turísticos nesses espaços rurais,
e que as prefeituras, juntamente com o Estado, através das políticas públicas, consigam essa sinalização, essa identidade visual e que possibilite, então, o turista de chegar facilmente aos locais aonde se pretende visitar. E em relação aos potenciais, por onde o senhor já passou, né, nesses seus estudos, e o que o senhor já observou de potenciais que o Estado do Rio de Janeiro tem? Bom, eu tenho uma caminhada já de ter visitado todos os municípios, né, fluminenses, mas especificamente nesse projeto a gente já visitou os 15 municípios do Vale do Café. Então, há muitas novidades que estão aparecendo, que a gente não consegue captar, né, através de internet, de divulgação, por isso a ideia de um catálogo para divulgação científica, e a gente verifica algumas questões que estão emergindo. Por exemplo, a gente pensa na criação de um roteiro agroecológico, né? Conectar todos os produtores de orgânicos, por exemplo, de uma determinada região, para que o consumidor metropolitano possa ter o interesse de visitar de quem ele adquire esses produtos, como essa produção é efetuada, ao mesmo tempo que ele faz um passeio, né, uma atividade turística no interior do estado. Então, a gente tem observado a presença, por exemplo, da criação de búfalos, né? Então, o leite de búfalo, a produção de mussarela, enfim, e a possibilidade da vivência, né? Eu acho que o grande barato do turismo espaço rural é partir para uma experiência nessas propriedades, nessas atividades, e que estão próximos, né? Em 2 horas, 2 horas e meia de carro, por exemplo, você está em todos os municípios do Vale do Café. Porque a hospedagem ainda é um problema também ligado à infraestrutura, né? Então, os municípios eles têm que se preparar no sentido de como vão acolher, como vão receber esses turistas e perceber que esse turista, passando um tempo maior, ele consome, né, e ele acaba gerando renda, então, nesses municípios. Também há um trabalho a ser feito aí no que diz respeito à valorização pelos próprios cidadãos desses espaços. Quando o senhor fala, por exemplo, de turismo rural, de visitar uma fazenda, de conhecer a produção, como ela acontece, também surge aí uma demanda, por exemplo, para estar mais próximo, para, de repente, o próprio espaço da fazenda ser também um espaço de hospedagem. Só que para isso precisa uma preparação do terreno, né? Esse tipo de discussão tem acontecido nessas suas visitas a campo? O que é recorrente nas visitas a campo é a necessidade da qualificação de mão de obra, né? Então, eu acho que os órgãos governamentais deveriam se unir no sentido de estabelecer algumas políticas de preparação, sobretudo da população mais jovem, que está concluindo o ensino médio, e aí alguns exemplos que são passados para a gente. Vou abrir uma cafeteria, mas quem vai ser o barista? Aonde ele vai ser preparado? Eu tenho um hotel, uma pousada. Quem vai qualificar essa camareira, esse garçom que vão fazer o atendimento, né? Então, são profissões não mais simples, mas importantes, né, no recebimento do turista, mas que precisam de uma qualificação, de um cuidado maior para incorporar essa população mais jovem, sobretudo, né, que está tendo maior dificuldade nesse momento do país, para a qualificação e inserção nesses empregos. Então, é recorrente a reclamação, né, dos proprietários no sentido da falta de uma mão de obra qualificada e que eles têm que qualificar quando abrem os seus negócios. A gente vai continuar falando sobre esse tema da qualificação no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Professor Glaucio Marafon, no bloco anterior a gente estava falando justamente desse seu trabalho, né, de ir ao interior, de visita a cada cidade para identificar quais são os potenciais do turismo rural no estado do Rio de Janeiro. E que uma das demandas que sempre surge nas suas visitas é a questão da qualificação. Como é que a UERJ também, falando aí do ensino universitário, pode trabalhar mais próximo desse tipo de iniciativa? Eu acho que a UERJ tem um departamento de interiorização e que tem procurado se aproximar das prefeituras e ouvi-los, né, no sentido dessas demandas.
Então, esse trabalho que nós estamos realizando, que conta com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado, com a Secretaria de Agricultura aqui do Estado do Rio de Janeiro e também com as secretarias municipais de Turismo e Agricultura, tem nos indicado essa possibilidade de uma articulação maior no sentido dessa qualificação. E aí, necessariamente envolver as escolas técnicas, né, no sentido de formatação de cursos. Eu acho que a gente está num formato híbrido hoje de ensino, que pode ser o ensino remoto, com presencial, algumas atividades que são fundamentais, e levar essa qualificação para o interior do Estado e incorporar esses jovens, né, sobretudo, para essa qualificação e a inserção nesse mercado de trabalho. Agora, falando exclusivamente desse papel das prefeituras, né, no fomento, a gente percebe cada vez mais, e desde a construção do Caderno de Turismo, que o senhor citou aqui no início, pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Assembleia Legislativa, a gente já vê que o turismo é transversal, assim como a sustentabilidade, ele não consegue caminhar sozinho, sem ter articulação com o desenvolvimento econômico, com a educação, com saúde e até com a infraestrutura mesmo, né? Com a Secretaria de Obras e outras secretarias municipais. Como também qualificar esse gestor para que ele perceba esse processo de interação e ligação de pontos que ele precisa estar fazendo o tempo todo para fomentar a atividade fim, né, ali da Secretaria. Esse é uma questão interessante, porque nessa nossa caminhada pelos 15 municípios agora, muitas secretarias falaram, vocês conseguiram que a gente conversasse entre pelo menos 2 ou 3 secretarias municipais. Porque se essas secretarias elas não se conectarem, como você bem observou, que é um tema transversal, isso fica muito seccionado, né? Se só o turismo for cuidar, só a agricultura. Então, essas conversas nos municípios em que a gente conseguiu essa interação, essa conexão entre essas secretarias, o trabalho foi muito bom, a gente conseguiu verificar propriedades, atrativos, porque as 2 secretarias conversando, seus técnicos conseguem promover o que há de melhor no município, né? Então, acho que essa é uma caminhada que está se iniciando e que a gente tem mostrado que, para além dessa conexão entre as secretarias municipais, os municípios têm que conversar, porque você precisa, em uma determinada região, montar um circuito ou uma rota no sentido de valorizar, porque muitos municípios eles são pequenos, no sentido de você ter alguns atrativos, o turista não vai ficar 2, 3 dias nesse município, mas se você tiver uma rota com 4, 5 municípios, por exemplo, o Vale do Café com 15, ele consegue circular por mais tempo, né, nesses municípios e visitar mais atrativos. Então, essa eu acho que é um desafio grande no sentido de romper no serviço público com essas amarras, né, e fazer com que a gente supere, né, essas caixinhas que a gente encontra e consiga conectar e conversar e mostrar que o turismo age transversalmente em todas as secretarias e as prefeituras sairão ganhando quando você tiver essa conexão entre eles. E o senhor falou do apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro nesse processo. É também muito importante, né, esse papel fomentador do Estado de reconhecer e de trabalhar roteiros e rotas que podem unir esses municípios. Como é que tem sido feito esse diálogo? Na verdade, o senhor faz um mapeamento, né, com GPS, etc., e a Secretaria vem conversando como? A Secretaria, através da Turis Rio, tem os seus técnicos, né? O Pablo, que é o responsável hoje, diretor de marketing, tem ido junto, no sentido de fazer esse levantamento, e a Secretaria de Turismo quer lançar um catálogo, né, das atividades de turismo rural no Estado. Então, como nós somos de uma universidade, um meio acadêmico, o nosso tempo é um pouco diferente do tempo do executivo. Então, eles querem mensalmente lançar uma região turística, né? A ideia é fazer as 12 regiões turísticas do estado e eles vão lançar esse catálogo com os atrativos turísticos de cada região. Então, eles mantêm um trabalho mais executivo no sentido dessa identificação dessas atividades que já existem, mas também mapeando as potencialidades que a gente pode observar e que pode incentivar.
Então, a criação de rotas, de roteiros, os circuitos, como a gente possa chamar, no sentido de congregar, né, esses municípios para que a gente possa aí promover e fomentar essas atividades turísticas no espaço rural fluminense. O senhor já promoveu, inclusive em parceria com o Fórum, alguns debates falando dessa experiência do turismo rural em outros países, como a Costa Rica. Inclusive, tem uma professora que hoje estuda na UERJ, né, e já compartilhou com a gente um pouco dessa experiência. O que a gente pode aprender, né, com com os países que já avançaram nessa temática e já conseguem vislumbrar, inclusive, retorno econômico ao investir nesse tipo de turismo? A Costa Rica, que é o nosso parceiro mais próximo, antes da pandemia, 25% do PIB do país advinha do turismo, né? Isso não é pouca coisa. Mas o que mais me encanta na experiência da Costa Rica é que eles já avançaram e estão muito adiantados na reflexão e implantação do turismo de experiência. Eu acho que é isso que nós temos que avançar aqui no estado do Rio de Janeiro, no sentido não de levar um turista para contemplar uma paisagem, mas para que ele possa, né, fazer uma imersão nessas atividades turísticas. Relembrando aqui, visitamos, né, Geisa, recentemente, né, uma plantação de uva com produção de vinhos, no sentido de que o turista ele possa acompanhar um pouco como que se dá esse processo, né? Obviamente respeitando aí as etapas da natureza de produção, de colheita e produção, mas o Rio de Janeiro tem muitas coisas que a gente pode inserir. Por exemplo, eu visitei uma produção de shiitake, né, no ciclo do Vale do Café, e que hoje muitos restaurantes acabam incorporando nos seus cardápios, e que é uma experiência interessante para o turista, para ele verificar como que é feita, né, a produção, a colheita, enfim. Então, existem muitas experiências que a gente está registrando em forma de fotografias, de pequenos vídeos, e que a gente vai colocar aí no nosso catálogo virtual, e que a Setur vai colocar no seu catálogo aí de turismo rural. E a gente está aqui ansioso, esperando para poder também ajudar a divulgar essa experiência que é fundamental, que conta com o apoio da FAPERJ, né, no fomento a esse tipo de levantamento, e que, tornando visível, pode estimular aí uma série de políticas a serem desenvolvidas para que essa atividade econômica seja incorporada e possa ajudar, inclusive, na recuperação econômica dos municípios. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o professor do Instituto de Geografia da UERJ, Glaucio Marafon. Glaucio, conta um pouquinho para a gente dessa experiência que você já está tendo, né? E já teve lá nos municípios do Vale do Café. A gente vai descobrindo muitas coisas aí nessa caminhada, né? Nós visitamos um produtor de café orgânico em Vassouras, né, no sentido que ele tem uma produção relativamente pequena, se comparado com a produção comercial, né, mas ele coloca seu produto na região, ele permite, então, a visitação, você acompanha a área de produção, como ele faz a torra do café, como ele embala esse café, e você pode adquirir. Nós também visitamos uma fazenda em Conservatória, né, o senhor Paulo, onde ele tem uma propriedade que era uma fazenda de café no século XIX, que ele refuncionalizou como um hotel-fazenda, e hoje ele planta 25 mil pés de café. Então, o hóspede ou o visitante, né, pode circular com ele pela propriedade, ele mostra como se faz a colheita, como é a secagem do café, como se dá a torra do café, e ele depois faz a moagem e serve o café. Então, você tem uma experiência de ter uma imersão nesse processo. Nós visitamos também um sítio que é totalmente vegetariano, onde não se consome nada de produtos animais. Então, as pessoas que vão lá fazem uma imersão na propriedade, no sentido de fazerem trilhas, de acompanharem, colherem os alimentos vegetais, né, da horta orgânica,
em que vão ser consumidos durante o período da estadia, e também visitamos uma fazenda histórica aonde você tem uma produção orgânica de café e de leite de búfala, né? Então, são questões assim interessantes e que permitem a vivência, né, da produção, de etapas do processo produtivo, dependendo do tempo que o turista tenha. Então, são muitas questões que vão aparecendo, né, ao longo desse processo. Visitamos também um pequeno proprietário que trabalha hoje com plantas medicinais. Então, totalmente de forma orgânica, e que ele vende para alguns laboratórios, para a produção de alguns chás, de alguns remédios. Então, são muitas coisas que a gente vai descobrindo pelo caminho, não dá para, obviamente, visitar todos, né, porque são muitas coisas que a gente vai encontrando, mas a gente tem muitas experiências que merecem ser registradas, contadas, e que pretendemos que os turistas sejam seduzidos e que visitem essas áreas, porque realmente vale a pena, são paisagens rurais muito bonitas e excelentes, né, para se estar nesses períodos, principalmente da pandemia que a gente vive. Só uma questão relativa ao turismo rural é a questão da sazonalidade. Eu queria te perguntar, principalmente porque pelo contato com outras experiências em outros países. Quando a gente fala, por exemplo, da colheita, tem uma época em que a colheita acontece, mas na época em que as coisas estão ali, enfim, florescendo, etc., não necessariamente aquele espaço é tão atrativo assim. Como trabalhar nesses momentos em que a gente não vai ter a demanda ou que... porque a descontinuidade também acaba gerando um sentimento no turista que às vezes vai na época errada, entre aspas, né, de não ter a experiência completa ou de ficar faltando alguma coisa. Como também vencer essa questão, que eu acho que é uma das questões importantes aí também na estruturação desses roteiros, né? Alguns proprietários já estão se estruturando para fazerem filmagens e projetarem algumas etapas que não estão acontecendo. Obviamente, na agricultura, a gente tem que respeitar aí o ciclo natural, né, dessas produções, mas o importante é que esses proprietários eles consigam ter o registro das atividades, dos diferentes momentos, né, desse processo. E aí, quando o turista for, ele vai participar de um momento ou de outro, mas vai verificar o ciclo todo a partir desses registros, né? Então, acho que isso é importante, que eles estão se dando conta justamente desse processo, né? Então, estimular, né, através do nosso projeto, aí junto com a Setur, com a Secretaria de Agricultura, com o Fórum, para que esses proprietários eles tenham o registro das atividades que eles fazem ao longo de todo o processo. Aí você projeta e fala, bom, hoje nós estamos nessa atividade, vamos fazer e participar dessas etapas. Maravilha, é uma ótima ideia, na verdade, porque aí você consegue também trazer alguns elementos que não estão ali visíveis, porque a natureza ela é cíclica, mas que podem ser apreciados em todos os momentos da visita e da interação. Glaucio, eu queria te perguntar uma última coisa que é muito importante, quer dizer, todo esse levantamento, esse mapeamento está disponível na internet, mas assim como milhões de informações hoje estão na rede, não necessariamente as pessoas conseguem chegar até elas ou capturá-las. E principalmente incorporar essas informações para uma tomada de decisão focada no desenvolvimento. Queria saber com você, assim, qual é o próximo passo, né? Depois de feito esse levantamento, montado esse catálogo, qual o objetivo, qual o próximo passo que vocês estão já pensando de entrega, né, desse levantamento? Eu acho que a realização de um evento congregando todas as instituições que trabalham em prol do turismo rural vai se fazer necessário para o ano que vem. Então, estamos pensando aí em propor, até com você, Geis, aí pelo Fórum, né, a realização de um evento sobre as paisagens rurais fluminenses, né, e o seu papel para o turismo rural, no sentido de trazer técnicos da Emater, do Ministério da Agricultura, da Setur, da Secretaria de Agricultura, dos municípios, né, das organizações e associações que promovem essas ações nesses municípios, para que a gente possa congregar todos
e apresentar esse trabalho e fazer uma reflexão e aí sim avançar para aquilo que é necessário em termos de políticas públicas. É sinalização, é uma identidade visual, são estradas, é capacitação, como trabalhar esse turismo de experiência, né, incorporando, e aí nós estamos pensando em trazer a contribuição das colegas lá da Costa Rica e da Itália, no sentido dos aportes das experiências de países que já vêm vivenciando um pouco mais essa prática dessas atividades turísticas. E uma prática que a gente espera aí que se desenvolva. Afinal de contas, o Rio de Janeiro, apesar de ser uma megalópole, né, uma grande metrópole que tem muitas atividades econômicas importantes e, na verdade, é a porta de entrada para o país, também tem uma região rural muito interessante para ser visitada, né? E o que a gente precisa é estar mais próximo dessas informações, dessas paisagens, até para se reconectar no momento em que o turismo, a retomada do turismo já prevê que os interesses mudaram, né? E são interesses por um turismo de proximidade, por um turismo muito mais automotivo, né? Em que as pessoas podem entrar no seu próprio carro e chegar a essas regiões, e no caso do Rio de Janeiro está tudo muito pertinho, né? Então a gente pode conferir e estar muito próximo da natureza para onde quer que a gente decida ir para o estado. Exatamente, o Rio de Janeiro, por ele não ter se incorporado fortemente ao agronegócio, né, à monocultura, você teve uma natureza mais preservada, você tem umas atividades ligadas, né, à agricultura familiar que são importantes, e daí aquilo que eu reforço sempre da diversidade de produções que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, seja a gente pensar numa rota das cachaças, dos inúmeros alambiques que a gente tem hoje no estado, incentivar a questão da indicação geográfica, denominação de origem desses produtos para agregar valor, valorizar mais a produção local, no sentido dos municípios manterem lojas com os produtos locais e não de outros estados, né, no sentido dessa valorização. Então, você tem o território fluminense hoje beneficiado. E como você ressaltou, em média de 3 a 4 horas de carro, você está em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, né? Então, é muito fácil de você circular, seja pela área litorânea, seja pela serrana, você tem um acesso facilitado. Então, eu acho que nós que moramos aqui na metrópole temos aí um privilégio de estar próximo de muitas coisas e vivenciar essas experiências nesse espaço rural. Glaucio, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. O que a gente espera, na verdade, então, acho que estamos todos aqui ansiosos por ver um pouquinho mais dessas imagens que você tem capturado aí nessa sua trajetória. E o trabalho pronto também, chegando aos tomadores de decisão para que eles possam, a partir das informações que tem lá, pensar as formas de desenvolver essas atividades que vão ser fundamentais para a retomada do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui, e se você gostou desse programa, telespectador, e quiser levá-lo para qualquer lugar, você pode procurar na sua plataforma de áudio predileta por Quero Discutir o Meu Estado. Esse programa Rio em Foco também vai estar disponível lá. TV Alerj, o canal do Povo, até a próxima.